Dando continuidade à nossa série de videoaulas, onde a gente vai criar aí o nosso Focus Verde, um gerenciador de tarefa, estilo Pomodoro. Então, nesta aula, o aluno vai aprender a transformar array, no caso aí as tarefas, em cards visuais. Nós vamos já simular alguma coisinha. Vamos criar funções reutilizáveis para montar elementos com o JavaScript. Entender que a tela ela deve nascer do estado, vou explicar isso. E aí vamos preparar o terreno para a aula 5, que vai ser criar a tarefa pelo formulário, vai ser pelo nosso form aqui. A nossa aula 6, que vai ser o timer. E a aula 7, concluir, excluir, filtrar. Na 8 a gente vê aí os detalhes finais do nosso aplicativo. Então até aqui, o nosso aplicativo ele já tem estrutura, ele tem estilo. A gente está aberto aqui no Visual Studio Code com o nosso JavaScript. E nós temos aí a base, então, do JavaScript. Agora vai chegar aquele momento que a gente vai fazer a tela responder ao estado. Então, nessa aula, nós vamos pegar o array de tarefas e transformar isso em cards visuais, dentro da lista. Né? Aqueles cards que vão aparecer aqui dentro da lista para a gente. Isso é importante por quê? Porque a partir daqui, sempre que o array mudar, a interface ela vai acompanhar. Ok? Então, não fique com dúvidas. Se tiver dúvida, comente aí abaixo. Não deixa de se inscrever no canal. Essas videoaulas, eu estou gravando um pouco mais espaçada. Como eu disse anteriormente, é sempre bom enfatizar. O canal aqui é como se fosse um hobby. E algumas pessoas me perguntam se vai ter aula do PHP mais SQL, o que mais que a gente vai avançar, se vai ter o React, se vai ter Angular, essas outras linguagens de programação, que a base aí é o JavaScript. E eu já disse que o próximo é PHP mais SQL. E eu quero tentar seguir o mais rápido possível, finalizar o livro de JavaScript de jQuery, para a gente partir para o PHP mais SQL. Porém, eu não vivo disso, então eu faço isso nas horas vagas, eu sou programador. Então, sempre que eu posso, eu estou atualizando aqui videoaulas no canal. Ok? Então, vou pedir para você dar aquela força. Algumas pessoas comentam, né? O canal ainda é pequeno. Nem todas as pessoas que assistem aqui interagem. Mas eu peço para você se inscrever, curtir, comentar aí e compartilhar com pessoas interessantes iguais a você que gosta aí de aprender programação. Bom, na aula 4, essa aula 4, ela vem depois, obviamente, da nossa aula 3, que a gente preparou o cérebro do app, vamos dizer assim. Nessa aula 4, nós vamos criar a parte visual dinâmica. Na aula 5, nós vamos pegar o formulário que vai começar a alimentar esse sistema. Ok? Então, ou seja, hoje a gente cria a engrenagem que vai desenhar a lista. Então, vamos começar então. Primeira coisa, eu vou fazer aqui alguns ajustes que na aula 3 ficou aqui para eu poder corrigir. E o primeiro deles é o seguinte, aqui no botões filtro, aqui ó, botões filtro, eu não preciso deixar dessa forma. Eu vou colocar aqui botões filtro length igual a 0. Eu não preciso colocar aquelas duas condições. Por quê? Porque o Carry Selector All, aqui do botões filtro, ó, Carry Selector All, ele nunca retorna null. Então, ele sempre vai retornar uma node list. Então, aqui basta a gente verificar o length, que seria aí o tamanho. Outra coisa também que a gente vai verificar é aqui, ó, uma correçãozinha para você fazer, e você que fez a videoaula junto comigo. Eu coloquei aqui console erro, limpar tudo. Tá errado aqui essa div. É limpar tudo. É só o textinho, tá? Que vai aparecer ali se tiver algum probleminha. Então, isso aqui é o que a gente precisava fazer. E também um ajuste que é o seguinte. Logo abaixo aqui o nosso carregar tarefas. Deixa eu até colocar aqui. Carregar tarefas. A nossa função. Cadê ela aqui? Aqui embaixo. Logo abaixo dela, nós vamos colocar aqui uma função de salvar tarefas no storage. Ainda, nós não vamos usar essa função que a gente vai criar aqui agora
de forma prática nesta aula, no caso aqui hoje. Mas ela já vai deixar o projeto preparado para a nossa aula 5, quando começarmos a cadastrar as tarefas de verdade. Então vamos lá. Function vai chamar salvar tarefas no storage. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Aqui dentro eu vou criar uma constante que vai se chamar texto e ela vai receber o seguinte: JSON stringify tarefas. E aqui embaixo, local storage ponto set item no nosso storage key texto. Note que ela fica aqui com uma cor um pouco apagada. Deixa eu até aumentar aqui para a gente prosseguir melhor na aula. Deixa eu ver se eu aumentei muito. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Isso aqui significa que ela não está sendo chamada, não é um erro. Só não está sendo chamada. Ctrl S para salvar. Vou colocar aqui o nosso console com F12. E isso aqui não é um erro, tá? Já expliquei em aulas anteriores. Isso aqui é de alguma extensão minha que eu tenho instalado aqui que está dando algum problema. Mas não tem problema. Não vai influenciar aqui no nosso sistema. Bom, então, a nossa estrutura aqui para a aula 4. A gente vai dividir aqui em 6 partes. Primeiro a gente vai criar os dados de teste temporário. Depois a gente vai criar funções utilitárias de formatação, para a gente formatar. Vamos criar a função que decide o que aparece na tela. Vamos criar a função que monta o nosso card, que vai aparecer o nosso card aqui embaixo. Criar a função principal de renderização e nós vamos chamar ela no final. O render vai ser chamado antes de fechar aqui o nosso DOM Content Loaded. Lá no finalzinho, aqui nós vamos chamar o render já já. Bom, então vamos lá. Aqui no nosso, iniciando aqui no nosso storage case, deixa eu achar aqui, nosso const storage case, aqui ó, bem aqui. Abaixo aqui do nosso storage case, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui os itens manualmente, né? Itens manuais. Manuais. Que vão ser o seguinte. If tarefas ponto tamanho, né? Length foi igual a 0. Ou seja, se não existir, nós vamos criar aqui umas tarefinhas. Então, primeiro, isso aqui vai ser, nós vamos colocar aqui em formato JSON. Então, ID1, nós vamos ter descricão. Descricão vai ser estudar JavaScript. Deixa eu colocar aqui. Eu abri aqui, faltou abrir chaves. Vou abrir as chaves aqui e fechar as chaves aqui. Nós vamos criar o array, né? Descricão, data. Vou colocar aqui 2026 03 10, vírgula. Minutos originais. 25. Tempo restante. 25 vezes 60. Vírgula. Concluída. False. Depois você vai entender melhor aqui, na hora que a gente fizer o card, você vai conseguir compreender melhor. Bom, eu vou copiar isso aqui, vou duplicar para a gente ganhar em produtividade. Shift Alt F
para identar. ID2, nós vamos ter que treinar CSS responsivo. Vou colocar aqui para o dia 11. Vou deixar aqui 15 minutinhos. Aqui, tempo restante, eu vou colocar 0. Concluída, true. Ctrl S para salvar. Esses dados são só para a gente conseguir enxergar o card na tela quando a gente renderizar. Então, como ainda não estamos cadastrando aqui pelo formulário, a gente precisa de um estado inicial visual. Então, eu criei esses dados aqui. Obviamente, quando o aplicativo estiver pronto, isso aqui vai ser apagado. Bom, agora é o seguinte. Nós vamos achar que a nossa função salvar no storage, que a gente já fez aqui, essa aqui, aqui abaixo, nós vamos colocar algumas funções que ajudam a transformar dados brutos em algo mais amigável para o usuário. Então, por exemplo, ele vai converter minutos e segundos. Se eu tivesse que digitar 15.500, seria 25 minutos e 0 segundos. Então, basicamente, é isso. Então, vamos lá. Function. Formatar segundos para minutos e segundos. Aqui eu vou passar a variável segundos dentro da função. Então, formatar segundos para minutos e segundos. Constante. Minutos vai receber a math floor segundos dividido por 60. Ele vai fazer um arredondamento aí. Constante. Resto segundos igual a segundos mod, sinalzinho aqui de porcentagem, segundos. Const vai ser string. Vamos fazer um cache aqui. String minutos. Ponto. Pad start. Aqui eu vou colocar 2, 0. Const ss string. Outro cache. Abri errado aqui. Resto segundos. Pad start 2, 0 também. Return minutos concatenar com 2 pontos concatenar segundos. Agora nós vamos fazer o seguinte: function formatar data ISO para o Brasil. Data ISO. If não existir data ISO, return nada, const partes igual data ISO ponto split, usar os métodos já nativos. Split a data, nós vamos dividir, separar essa data aí no hífen. Const ano vai ser igual a partes no array na posição indexada 0.
Conchimês. Mesma coisa, só que agora na posição 1. Aqui, dia. Posição 2. Lembrando que array sempre começa no 0. Return, dia, mais. A nossa data aqui é separada pela barra, né? Mais. Mês, mais. Mais. Ano. Ctrl S para salvar. Bom, é melhor a gente criar pequenas funções reaproveitáveis do que a gente espalhar aqui a lógica de formatação pelo código. Então a gente já cria isso aqui, deixa pronto e deixa o nosso projetinho aí mais limpo, mais fácil da gente manter. Bom, agora depois aqui dos nossos utilitários, vou colocar aqui, deixa eu ver a posição que eu vou colocar aqui para não ficar confuso, para a gente seguir certinho. Seguimos aqui com o estado do aplicativo. Eu vou continuar aqui abaixo dessas funções aqui. Aqui a gente colocou. Bom, deixa eu deixar aqui abaixo. Na verdade, essas daqui de data, eu vou puxar aqui para baixo. Ctrl X. Vou deixar aqui, ó. Que a gente falou que ia fazer as datas aqui. E os utilitários eu vou jogar aqui em cima. Então vamos lá. Function. Obter. Tarefas. Obter tarefas visíveis pelo filtro. If filtro atual for igual, abertas. Então, se o filtro atual for igual abertas, return tarefas ponto filter function, aqui eu chamo tarefa, abro e fecho chaves, return tarefa ponto concluída igual a false. Ctrl S para salvar. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui ponto e vírgula para fechar a instrução. Aqui dentro ainda, eu vou até duplicar isso aqui. Que eu vou fazer o seguinte. Se o filtro for igual a concluídas, return tarefa filter, function tarefa, return tarefa concluída, true. E aqui no final, return tarefas. Então, mesmo sem a gente usar os botões agora, eu já vou deixar essa função pronta. Vai ser aqui a função para os botões. Então, isso é bom porque a gente constrói já em camadas. Então, hoje, a renderização usa essa função. E lá na aula 7, a gente começa a conectar aqui os cliques. Na nossa 7ª aula aí da série. Então, não perca, continue nessa série. Você vai começar a conectar aqui os cliques. Eu vou clicar, vai abrir aqui todas abertas, concluídas. E depois o botão limpar tudo para tirar todas as tarefas. Bom, fiz aqui o nosso obter tarefas visíveis pelo filtro. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Nós vamos criar o botão. Então, vou colocar aqui a função function criar botão. Vai ter texto, funcão ao clicar, nós vamos criar também, e título. Isso aqui é o seguinte, ó, se eu tiver
5 botões muito parecidos, eu não vou querer reescrever 5 estruturas do zero. Então eu crio uma função e só passo o que muda. Vocês vão entender o que são esses botões aqui. Aqueles botõezinhos que vão ter nas tarefas aqui para iniciar, dar pause, excluir. Então vamos lá. Constante. Botão. Que vai receber document, create, element, button, ponto e vírgula, botão, ponto type, ele vai receber o button. Botão, isso aqui é genérico, tá? Botão text content vai receber o texto. If título, então botão ponto title recebe o título. Botão ponto add event listener no clique. Função ao clicar. Ele vai disparar a função ao clicar. Return, que a gente vai criar depois das funções. Return, botão. Bom, depois que a gente criou aqui o botão, essa função, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar LI para uma tarefa. Então vamos lá. Function criar LI para uma tarefa. Uma tarefa vai ser o seguinte, vai ser uma constante li, que vai ser uma document.create element li, um item de lista que vai entrar dentro da nossa ULI. Então eu vou colocar aqui bloco 1, informações, só para a gente ter o controle. Então const vai ser informações info, vai receber document ponto create element div. Info, class name, aqui nós vamos colocar a class info, que a gente já criou lá na segunda aula no CSS. Const, nome, vai ser document.create element, vai ser div também. Nome, class name, vai receber nome. E aqui nós vamos colocar o seguinte, nome, text, content, tarefa, ponto, descricão. If, se a tarefa, ponto, concluída, for igual a true, nós vamos colocar aquele risquinho, né? Então, nome, class list, ponto, add, concluída. Agora, const data vai ser igual a document create element div
data class name. Vai receber data ponto text content. Vai receber o que? A nossa função que nós criamos aqui, que é a formatação ISO para o Brasil, né? Cadê aqui nossa formatação? Formatar. Ah, tá aqui embaixo. Joguei para baixo aqui, ó. Não, não é esse aqui não, esse aqui. Ctrl C aqui. Vai receber a nossa tarefa na data. Info.appchild nome e info appchild data. Ctrl S para salvar. Agora a gente vai fazer que a gente fez o bloco. Esse bloco aqui que a gente fez é o bloco de informações. Nós vamos ter aqui agora o bloco 2, que vai ser o bloco de tempo. Nós vamos ter aqui const tempo. Vai receber document.createElement div para variar. Tempo ponto class name, nós vamos colocar aqui a classe tempo. Tempo ponto text content, nós vamos aqui usar o formatar tempo minutos para segundo. Aonde? Na tarefa ponto tempo restante. Vamos fazer uma verificação. If tarefa ponto tempo restante, se for igual a 0, então tempo ponto class list, nós vamos colocar aqui um add a classe finalizado. E agora nós vamos pegar aqui o bloco 3, que vai ser o quê? O bloco 3 vai ser os botões tão esperados. Então, const botões vai ser igual document create element div botões ponto class name, vai receber a classe botões. Correto? Agora é o seguinte, nós vamos ter aqui o botões ponto appchild, adicionar um filho aí. Ele vai ser a função criar botões. Aqui a gente vai adicionar o botão. Já vou pegar o ícone já. Aqui nós vamos disparar a função. Lembra que na nossa declaração de criar botões a gente disparava a função? E aí dentro aqui dessa função nós vamos aqui iniciar timer da tarefa. Esse botão vai fazer isso. Iniciar timer da tarefa. Qual tarefa? Tarefa.id. E aqui, no terceiro parâmetro, iniciar timer. Esse ícone aqui eu deixei separado aqui num bloco de notas. Vou copiar ele aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vai ser aquele estilo play. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Então esse aqui vai ser aquele botãozinho que vai ser criado para eu poder dar o play
na minha tarefa. Eu vou ter o play, eu vou ter, deixa eu só conferir se está certinho, botões app-child, função criar botões, aí eu vou passar aqui o íconezinho, criar function, vai disparar essa função aqui dentro, iniciar timer da tarefa, tarefa ID, ok. Vou vir aqui, eu vou ter o pause, nós vamos ter aqui o resetar o time, nós vamos ter o concluir tarefa e nós vamos ter também o excluir tarefa. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a função, vai ser pausar timer da tarefa, pausar timer, e o íconezinho aqui também deixei separadinho aqui, vamos colocar aquele de pause. Esse aqui vai ser o resetar, então resetar timer da tarefa, resetar. Também tem aqui um ícone. Esse aqui nós vamos colocar o alternar. Que vai ser o de concluir a tarefa. Deixa eu pegar o ícone. Nós vamos trocar o estado dela. E aí ela vai ficar aquele riscado na tarefa como concluída. E por fim, nós vamos ter o excluir. Excluir tarefa. Deixa eu pegar aqui o ícone. Então, bacana. A gente colocou aí os app-child. Na nossa montagem final, nós vamos ter o seguinte. li app-child info. Nós vamos ter também o tempo. E nós vamos ter botões. Return li. Ctrl S para salvar. Bom, deixa eu explicar um pouquinho aqui nessa parte que eu fui fazendo direto, talvez pode ter ficado alguma dúvida. Então essa função, ela recebe o objeto tarefa e devolve um li. Ok? Essa função aqui, ela recebe um objeto tarefa e aí ela devolve um li. Vai retornar aí um li. Perceba que eu não estou escrevendo aqui nenhum HTML, tá? Na mão. Dentro aqui da UL, que seria dentro da nossa UL. Eu estou criando elementos com o JavaScript e adicionando classes que a gente já criou e montando a estrutura como peças de Lego. Eu fiz isso aqui. Se a tarefa estiver concluída, eu aplico a classe ao nome. Se ela estiver concluída aqui, ó. Cadê aqui? Ó, se ela estiver concluída, eu aplico. Se for concluída a tarefa, eu aplico a classe ao nome dela. Se o tempo estiver zerado, eu aplico a classe ao tempo. Né? Isso vai conversar diretamente com o CSS que eu já avisei, que a gente fez lá na aula 2. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente criou uma tarefa. Aqui abaixo, nós vamos fazer uma coisa importante. Nós vamos disparar aqui Vamos deixar aqui para disparar. Nós não vamos implementar ainda as ações reais. Então, nós vamos criar aqui algumas funções para que os botões não quebrem quando eles forem clicados. Então, a gente vai testar os botões que vão ser clicados aqui até o final dessa aula. Então, vamos lá. Você vai entender melhor aí na prática. Que às vezes programação falando é mais confuso. Vamos na prática que vai ficar mais fácil. Mas se tiver dúvida, não deixe de comentar aí. Então, eu vou colocar aqui o iniciar timer da tarefa.
pelo ID. Iniciar timer da tarefa. Vou colocar aqui um console. Vou disparar aqui um warning, que vai ser o seguinte. Timer será implementado na nossa aula número 6. ID aqui da tarefa, né? Vou colocar aqui o ID. Bom, isso aqui é para quando eu renderizar os botões, eu clicar, ele disparar aqui e eu verificar se está realmente disparando. Eu vou fazer todos os botões, depois a gente vem testando. Vou fazer para iniciar todas essas funções que a gente criou aqui, eu já vou fazer aqui. Então eu vou duplicar, eu vou ter que pausar, resetar, alternar e excluir. Então eu vou vir aqui, eu vou ter o pausar, vou ter também aqui o resetar, vamos ter aqui o alternar e por fim o nosso excluir tarefa, ok? Esses aqui, o timer, o iniciar, o pausar e o resetar, nós vamos fazer tudo na aula 6. O alternar e o excluir eu vou deixar para a aula 7. Então vou colocar aqui a aula 7 para a aula 6 nossa não ficar extensa. Que aqui ainda tem bastante conteúdo. Então essas funções elas são os placeholders, né? Elas não fazem a ação ainda. Mas aqui ela já impede o aplicativo de quebrar e já mostra aqui para o aluno nessa aula que cada botão vai ganhar vida. Tá? Vai ganhar vida e na hora que a gente clicar vai aparecer aqui. A gente já vai ver isso. Deixa eu dar uma indentada aqui com Shift Alt F para o código ficar todo bonitinho indentado. Então beleza. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Depois aqui dos nossos placeholders, nós vamos criar aqui uma função que vai se chamar o seguinte. Function, nós vamos renderizar isso. Renderizar tela. Não vai ter parâmetros. If, se não houver lista de tarefas, return. Apenas isso. Porém, eu vou colocar aqui um limpa a lista antes de reconstruir. Lista de tarefa.inner HTML. Aqui eu vou inicializar ela vazia. Vou criar aqui uma const que vai ser o seguinte: tarefas visíveis. Tarefas visíveis vai receber o nosso obter tarefas visíveis pelo filtro. Eu vou deixar isso aqui preparado. Aqui eu vou colocar estado vazio. If tarefas visíveis.length igual a 0. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar aqui agora. Const li vazio vai receber o document.create element. Nós vamos criar aqui o nosso element li. E o li vazio, ele vai ser o seguinte, ponto, text content, nós vamos começar aqui a criar ele. Nenhuma tarefa ainda. Crie sua primeira tarefa no painel à esquerda. Ponto e vírgula, li vazio, ponto, style, ponto, aqui eu vou botar um opacity, 0.7, vou até duplicar aqui, vou colocar um alinhamento centro e um padding. Então, text align,
center. E aqui um padding 18 pixels. Lista tarefas.appchild li vazio. Return. Ctrl S para salvar. Aqui é ponto e vírgula. Às vezes você pode se perguntar assim, professor, como é que você está fazendo essas coisas? Como é que você tirou isso da ideia? Bom, antes de ministrar essa videoaula, obviamente eu fui criando. Demora mais para você criar, para depois você poder explicar. É muito difícil você pegar um aplicativo e já ir fazendo na hora sem ter uma abstração, sem criar o algoritmo daquele aplicativo, sem você ver se vai dar certo ou não, testar. Então eu já estou passando para você aqui, porque eu já tenho um aplicativo pronto, e aí eu estou diminuindo o nível de abstração, porque senão você vai fazer uma aula dessa aqui do zero, pô, vai dar uma live aí, ou uma aula de, sei lá, 10 horas seguida. Porque o tanto de erro que vai acontecer aqui, mesmo eu fazendo dessa forma aqui, ainda tem erro. Então, essas coisas que eu estou criando, obviamente, porque eu já fiz a abstração, já cheguei aqui nesse nível para poder ensinar. Vou fazer aqui um for. Esse for aqui é para montar um card para cada tarefa. Importantíssimo. Então, vamos lá. Deixa eu até me perder aqui. Aqui eu vou colocar o tarefas visíveis. Então, se o nosso contador for menor que tarefas visíveis length e mais. Aqui é o seguinte, const tarefa vai ser igual a tarefas visíveis na posição i. Quando eu comecei a aprender JavaScript, eu sempre colocava aqui 1, na posição 1. Toda hora dava errado. Eu sempre confundia. Const li vai ser criar li para uma tarefa. Então, olha só, nós estamos puxando todas as nossas funções já criadas. Fica bem mais fácil. Lista tarefas, ponto, appchild na nossa li. Ctrl S para salvar. Tem um erro aqui. Aqui eu botei vírgula. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Bom, então toda vez que o estado mudar, eu não tento... Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Não, tá certo. Eu não vou tentar editar um pedacinho aleatório da minha tela. Né? Eu simplesmente limpo a lista, desenho de novo, com base aí no estado atual. Isso vai deixar o comportamento mais previsível para a gente. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar esse cara aí. Eu vou vir aqui para a gente poder finalizar essa aula. Eu criei já a função renderizar a tela. Eu vou chamar ela aqui embaixo, sem parâmetro, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Bom, então nós temos aqui a nossa tarefa, a tarefa estudar JavaScript, que é essa tarefa que nós criamos aqui. Mais uma vez explicando, não vai ser assim que a gente vai acrescentar a tarefa, vai ser pelo formulário. Aqui é só uma aula para a gente ir debugando e avançando. Então, é a nossa tarefa aqui, concluída false, então ela não está concluída. O botão de iniciar o timer, ó, ele vai colocar para mim aqui, ó, timer será implementado na aula 6. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai só aumentando os cliques, quer dizer que está correto. Esse aqui é o meu botão de timer. O botão de pause, mesma coisa. O nosso botão aqui também que vai ser implementado, que é para fazer resetar. O de alternar aqui, concluir a minha tarefa. E o de deletar. Está tudo escrito timer, né? Timer será implementado. Eu acho que eu deixei tudo... eu coloquei aqui, ó, o timer. Iniciar o timer. Pausar. Resetar. Alternar.
excluir. Ctrl S para salvar. Então cliquei agora, vai ter tudo certinho. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui concluída e aqui por fazer. Os nossos botões ainda aqui não estão funcionando. Vai ficar aí para aula 6 ou 7. 6 ou 7, nós vamos deixar esses botões aqui. Adicionar a tarefa por formulário na aula 6 ou na aula 5. Bom, enfim. Agora a gente tem o Focus Verde, o nosso aplicativo. Já tem renderização dinâmica. A tela já está nascendo aí de um array de tarefas que a gente criou. Então isso é muito importante, porque na próxima aula nós vamos provavelmente aí trabalhar com os formulários, né? Vai começar a alimentar esse sistema através do nosso formulário. Então vai ser na aula 5. Ou seja, tudo que o usuário cadastrar, ele já vai entrar no array, salvar no navegador e aparecer aqui automaticamente. Bom, queria agradecer você que assistiu essa videoaula até aqui. É a 4ª videoaula da nossa série de 8 para criar aí o nosso aplicativo Focus Verde. Então você que gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário. Vou deixar aí na descrição desse vídeo para você a playlist do curso de HTML e CSS com base no livro do John Duckett, totalmente gratuita. Vou deixar também a do JavaScript jQuery para você melhorar suas habilidades. E vou deixar aí o do meu curso, um curso de Bootstrap que eu pretendo passar aqui no nosso canal Curso do Livro, como você pode criar aí landing page, páginas, sistemas, sites, utilizando o framework Bootstrap. Tá? O Bootstrap é muito poderoso, ele facilita, ele economiza tempo, você ganha na produtividade. E aí, futuramente, a gente vai avançando aí para cursos de PHP, MySQL, para você aprender a trabalhar no back-end, fazer sistemas e por aí vai. Então, meu forte abraço. Vejo você na próxima videoaula.